tenho que mudar para apresentação. Tá parecendo como uma apresentação, né, para vocês? Bom, boa tarde. Meu nome é Elisa. Eu sou bióloga, sou técnica ambiental do IBAMA, trabalho no Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREVI-Fogo, e o meu trabalho, ele tem como título Água e Fogo no Cerrado, a visão dos indígenas xerentes sobre o manejo integrado do fogo. Meu orientador é o professor Dr. Irineu Tamayo, e a linha de pesquisa é Regulação e Governança de Recursos Hídricos. Aí, deixa eu passar. Ai, deu só um instantinho que o mouse. Ah, tinha sumido. Pronto. Bom, é uma grande, né, dicotomia, né, o título do meu trabalho. Assim, acho que ele é instigante, né, quando você vê esses dois elementos colocados um ao lado do outro, a água e o fogo. Porque, de certa forma, quando a gente olha assim no primeiro momento, eles têm um significado antagônico, né? Um é usado para combater o outro, mas apesar desse contraste todo, né, o que a gente observa no Cerrado, e aí eu trago aqui para o segundo ponto, né, que muitas vezes o Cerrado ele é mencionado, seja por ele ter ele é conhecido como a caixa d'água do Brasil, ele tem uma importância hídrica muito grande, ele abriga nascentes de principais bacias hidrográficas do Brasil, ao mesmo tempo, né, a gente também ouve muito falar do Cerrado como um bioma adaptado ao fogo no Cerrado, a evolução do Cerrado e a sua relação com o fogo. Então, coexistem esses dois aspectos em relação ao Cerrado. E aí, eu trago, então, aqui o fogo, dentro do contexto ambiental, ele pode ser observado por várias perspectivas, né? Quando a gente olha primeiro, quando a gente vê muito noticiado, os incêndios florestais, os grandes incêndios, quando a gente fala do fogo, quando ele perde o controle e ele atinge uma vegetação, ele é uma tipologia de desastre natural. Ele é, sim, causa problemas ambientais, ele é um fator gerador de muitos problemas, não só, né, para a questão ambiental, a questão econômica, questão patrimonial, questão de saúde. Então, o fogo, nessa perspectiva, ela, em qualquer bioma, onde quer que seja, ele vai trazer consequências muito negativas. Mas o que também tem se falado em relação ao fogo, e aí eu trago aqui o manejo integrado do fogo, que é uma abordagem que tem sido tem sido falada em todo o mundo, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. É uma abordagem que ela traz um conceito um pouco diferente. Ele não olha o fogo somente com essa visão do fogo como um elemento ruim, né? Uma coisa destruidora na natureza. O manejo integrado do fogo, ele é uma abordagem que olha para o fogo, percebendo também que existem elementos dentro de tradições de muitos povos, tradições muito antigas que já utilizavam fogo para vários usos, como para manejo da vegetação mesmo, como para caça, para controle de pragas, para várias coisas que o fogo já era utilizado. E, além disso, dentro dessa abordagem, também se percebe que o fogo pode ter, e ele tem um papel ecológico em determinados ecossistemas. E aí, quando a gente olha para o Cerrado, né, o Cerrado, dentro dessa perspectiva, ele é considerado um bioma dependente do fogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi um bioma que, ao longo da sua evolução, as espécies foram se adaptando à passagem do fogo. Então, a gente observa no Cerrado que muitas espécies, tanto de plantas, por exemplo, elas têm a sua frutificação, têm muitas adaptações que possibilitam que, depois que o fogo passa, elas se regenerem, elas
frutos, sementes, flores. Então, nessa perspectiva, o cerrado ele é considerado um bioma dependente do fogo. Inclusive, alguns estudos apontam que o cerrado, sem que o fogo passe, ele vai se descaracterizando e ele vai perdendo algumas peculiaridades da sua biodiversidade por conta da não passagem do fogo. Inclusive, esse processo ele é apontado não só no cerrado, mas também em outros biomas que são dependentes do fogo. Há estudos também na África, com as savanas da África, da Austrália, que já perceberam também esse processo de descaracterização da biodiversidade por conta da ausência do fogo nesses biomas tipicamente dependentes do fogo. Então, nesse grande desafio, né, de olhar a água e o fogo dentro do contexto do cerrado, o meu estudo, então, se propõe a identificar a percepção da comunidade da terra indígena xerente dos efeitos do manejo do fogo nos recursos hídricos. Os meus objetivos específicos: analisar o papel da comunidade no manejo integrado do fogo, né, o MIF, especificamente como eles têm desempenhado um processo de educação ambiental para sensibilização em relação às questões voltadas ao fogo, né, e ao uso do fogo, nessa perspectiva, né, do manejo integrado do fogo, identificar eventuais mudanças advindas da prática da utilização do fogo nos corpos hídricos e na paisagem, sobretudo nas paisagens próximas aos corpos hídricos, né, a partir da percepção dos atores, avaliar se o manejo integrado do fogo demonstra resultados viáveis em relação à água, viáveis não, visíveis, desculpa, em relação à água para a comunidade, e, por fim, analisar de forma comparativa 2 ambientes de corpos d'água inseridos dentro da comunidade e que sofreram alterações com o manejo integrado do fogo, né, e incêndio florestal. Meus materiais e métodos é um estudo de caso, então, que eu vou fazer na terra indígena xerente, é bem esse ponto central aqui, essa é o mapa do Tocantins, né, então aqui no centro do estado, mais ou menos, fica a terra indígena xerente. Por que a terra indígena xerente? A terra indígena xerente já realiza essas queimas prescritas, como a gente chama, esse uso do fogo para o manejo, desde 2015, e é uma comunidade que se apropriou muito dessa utilização do fogo, né, dessa perspectiva do manejo integrado do fogo, porque eles já tinham um uso cultural antigo, antes, né, ainda antes dessa época de 2015. E na ocasião foi feito todo um trabalho de resgate cultural do uso do fogo, como é que a comunidade, quais as técnicas que eles utilizavam, quais os cuidados, porque nessa perspectiva do manejo integrado do fogo não é simplesmente colocar fogo, né? Tem todo um cuidado para que o fogo não se expanda e se torne um incêndio. Existe também o momento certo, né? Você faz essa queima em momentos mais frios, você não faz no auge da seca. Então, você faz uma queima muito superficial naquele capim que está seco ali, mas isso não compromete as espécies arbóreas, isso não compromete. Tem um cuidado com as matas que não são dependentes do fogo, né? Porque a gente fala no cerrado, mas o cerrado tem várias fitofisionomias. E aí, quando a gente olha para as matas de galeria, elas não são matas dependentes do fogo, né? Elas devem ser preservadas como elas são. Então, nessa perspectiva, quando você faz a queima no local certo, você evita, de certa forma, que o fogo se alastre no momento errado nessas outras regiões que não deveriam ser queimadas, né? E aí, essa terra indígena xerente, eles têm uma experiência já desde 2015 que vai ser possível, né, observar esses aspectos. Eu espero que sejam, né? Então, a abordagem vai ser qualitativa, por investigação oral. Eu vou utilizar de entrevista com roteiro semi-estruturado para captar a percepção da comunidade em relação, né, aos efeitos desse uso do fogo, né, nessa perspectiva do manejo integrado do fogo ali na comunidade. E aí, por fim, eu vou sistematizar e analisar os dados. Bom, como resultado, eu ainda estou desenvolvendo o estudo, né? Mas eu espero conseguir qualificar melhor assim,
as práticas de manejo integrado do fogo e como é que isso impacta nos recursos hídricos, né? O meu cronograma de pesquisa, então, eu coloquei, né, de junho agora até dezembro. Eu estou na fase bem de levantamento bibliográfico e nos preparativos para o levantamento dos dados, que o levantamento dos dados, então, vou de julho até agosto, a análise dos dados de agosto a setembro, espero qualificar agora em julho ou agosto, ainda precisa definir a data ao certo. A minha dissertação já está em processo de elaboração, né? Espero até outubro finalizar, entregar a primeira versão no final de outubro, e aí partir para as correções e alterações e defender minha dissertação em dezembro, no mais tardar janeiro do ano que vem. Bom, como produto principal, né, o ponto que eu vou fazer uma nota técnica para subsidiar o Preve Fogo, né, no tema mesmo do manejo integrado do fogo, mas com esse olhar mais voltado para os recursos hídricos, que, de certa forma, a gente escuta muito falar, né, assim, lá no Preve Fogo, a água no manejo integrado do fogo é muito importante, o manejo integrado do fogo para cuidar das águas, mas isso ainda não está documentado em nenhum lugar, nenhum documento, né, do Preve Fogo, então eu espero deixar essa contribuição. E como conclusão, né, eu espero, né, ter colhido, assim, com o que eu já colhi agora e fortalecer a partir dos meus dados, né, a compreensão da relevância do manejo integrado do fogo para os recursos hídricos, né, que é, de certa forma, uma mudança de paradigma, né, em relação ao fogo, porque ele sempre não, mas, assim, por muitos anos ele foi visto muito sob a perspectiva daquela política do fogo zero, o fogo, né, é muito ruim para o ambiente, o fogo é ruim para os ecossistemas, então essa abordagem do manejo integrado do fogo, ela é uma mudança de paradigma, né, então eu espero que o meu estudo ele contribua também com essa mudança de percepção do efeito do fogo, né, desse fogo controlado, desse fogo utilizado de uma forma cuidadosa nos recursos hídricos. Essa mudança já tem sido construída, né, ao longo dos anos na terra indígena Xerente, e eu espero também que, a partir dessa experiência, a gente possa consolidar os aprendizados e compartilhar, né, e construir conhecimento acerca do uso do fogo, sobretudo em comunidades tradicionais. E, de alguma forma, espero que esse meu estudo possa contribuir com a aplicação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que ela está em vias de ser aprovada, já está bem avançado nas discussões na Câmara Nacional, no Congresso Nacional, e é isso. Então, meus agradecimentos, então, seguem para a CAPES, né, e para o Prof. Água, e também ao Preve Fogo IBAMA e à comunidade da terra indígena Xerente, no Tocantins. Obrigada. Professor Eduardo começa? Eu ia falar, pode ficar à vontade, professor Salomão. Pode começar. Tá. Elisa, boa tarde, tudo bem? Esse seu trabalho me deixou bastante curioso, né? Água e fogo. Eu queria saber como é que você porque na sua apresentação eu vi bastante uma defesa bem enfática com relação ao manejo, né, do fogo para algumas práticas, né? E eu queria saber qual é a relação disso para uma relação, por exemplo, positiva do fogo para, por exemplo, a conservação, certo? E manutenção dos recursos hídricos. Nessa abordagem do manejo integrado do fogo, né,
assim, você utiliza o fogo de uma forma bem cuidadosa, assim, como eu falei, né? Tem as técnicas, os procedimentos. Então, por exemplo, se você tem uma área de cerrado, você não vai botar fogo na seca, no seu auge, né? Você vai fazer de uma forma controlada, com os devidos cuidados, com aceros, com controle. Isso vai proporcionar um controle da vegetação seca que está ali, que a gente chama de material combustível, de uma forma bem mais efetiva do que... E você vai controlando o crescimento dessa vegetação seca, né? Você não permite que ela fique enorme. E ao longo do tempo, também com esse uso do fogo, você vai permitindo que aquelas espécies invasoras, braquiária, capim-gorduras, capins exóticos, por exemplo, eles vão sendo controlados, de certa forma, sabe? Então, quando o fogo vai passar, se por acaso passar nesses locais, ele vai passar com uma intensidade muito menor, ele vai ser muito mais fácil de se controlar, e o risco dele virar um incêndio florestal de grandes proporções e atingir áreas extensas, atingir, por exemplo, matas, florestas, matas de galeria, vai ser muito menor também esse risco, por conta desse controle que você vai fazendo ao longo dos anos. E isso lá na terra indígena Astinente, eles já têm observado, inclusive eles fazem todo um estudo antes de fazer as queimas, eles fazem um estudo para verificar quais as áreas que estão com a maior quantidade de material combustível, ou seja, essa vegetação seca propícia a incêndios, né? Então, eles vão fazendo esse controle. Esse ano, então, aqui a gente vamos manejar essa área aqui, aí faz esse manejo com fogo naquela área. E com isso, você vai permitindo que a vegetação fique, de certa forma, mais caracterizada como cerrado mesmo, né? Assim, eliminando ao longo dos anos essas espécies invasoras, que também potencializam os incêndios quando eles ocorrem. E mais do que isso também, com esse fogo controlado, ele não queima tudo, não deixa aquela terra arrasada. Geralmente ele é feito quando o capim não está completamente seco, ele não queima as árvores, ele não queima toda a vegetação. E aí, alguns estudos que eu encontrei em relação aos recursos hídricos, que relacionam o manejo integrado do fogo com recursos hídricos, eles vão nessa linha de que, como o fogo ele é usado como manejo, a vegetação ainda permanece ali, ele não causa tantos efeitos como erosão, como devastação, né? Ele não deixa aquela terra arrasada que impactaria negativamente na água. E ele mantém a vegetação, isso assim no longo prazo, se você for observar, e com a ocorrência de uma vegetação nativa, mais controlada também, ela vai automaticamente, não, ela vai, de certa forma, ela vai voltando para o seu, de certa forma, equilíbrio, assim, né? A sua caracterização enquanto biodiversidade, né? Que eles chamam esse processo de mudança da caracterização da biodiversidade de encroachamento. Uma coisa é isso, não, mais ou menos. Então, e também com esse controle você não permite que chegue nas matas de galeria, né? Nas matas ciliares, tem um cuidado maior. Então, no que eu tenho lido, assim, tem muitos efeitos positivos sobre os recursos hídricos, esse uso do fogo de Quais são esses efeitos positivos? Fala aí para mim os efeitos positivos na conservação, por exemplo, dos recursos hídricos. Como ele não devasta toda a vegetação, né? Você mantém a vegetação ali, você permite que a infiltração natural aconteça. Dessa forma, você previne processos de degradação do solo também, erosão. Você permite que as matas ciliares, que elas não são adaptadas ao fogo, que elas estejam protegidas, uma vez que elas sejam, se elas queimarem, né, com fogo que alcance grandes proporções, ela vai sofrer um impacto muito maior do que uma vegetação que tem as suas adaptações, e isso, né, vai impactar bastante quando você altera ali as matas ciliares, isso pode impactar bastante os corpos hídricos ali locais.
Então, esses são alguns pontos que eu observo, assim, consigo apontar facilmente aqui, mas podem existir vários outros, né? Mas principalmente esses que impactam a vegetação e a cobertura do solo. Ok. Pode ficar à vontade, professor Eduardo. Ok, professor Salomão, obrigado. Boa tarde, Elisa. Boa tarde aos demais presentes aí na chamada, na apresentação. Parabéns pela apresentação, sim. Também achei interessante o seu tema de trabalho e, assim, tendo em vista o seu cronograma, né, o levantamento de dados já está aí, né? Você já vai fazer outra atividade de campo. E aí tem até um link com a pergunta do professor Salomão, assim, você já tem, assim, esse questionário pronto, a abordagem que você vai ter lá na comunidade? Eu digo isso pelo seguinte, você vai buscar respostas desses efeitos, assim, né, dessa percepção nos recursos hídricos, de um ponto de vista quantitativo, qualitativo, os dois, né? Então, porque assim, até pela resposta que você deu da pergunta anterior, né? Passa por questões quantitativas e qualitativas relacionadas aos recursos hídricos. Aí, então, enfim, a minha pergunta é em relação à abordagem que você vai fazer. Você falou de uma pesquisa qualitativa, mas se você já tem isso pronto, ou você ainda tem que trabalhar em alguns aspectos em relação a isso para o seu trabalho de campo. Eu estou trabalhando, né, no questionário, já estou com uma primeira versão. Eu vou entrar principalmente em informações qualitativas mesmo, assim. Eu já conversei com alguns indígenas, né, da região, que eles têm esse trabalho do manejo integrado do fogo, e eles, assim, a primeira percepção deles é, nossa, mudou muito. Eles são, assim, no Brasil, das comunidades que o IBAMA trabalha, os xerentes são, assim, o nosso cartão postal, sabe? Assim, eles são uma comunidade que eles têm um trabalho muito sério com esse uso do fogo. A gente tem indígenas lá que aprenderam com as técnicas, eles fazem os mapas, eles usam ferramentas de geoprocessamento eles mesmos para fazer essa identificação das áreas, eles que fazem os estudos e determinam quais áreas que vão ser queimadas, quais que não vão. Eles têm todo eles já publicaram estudos em relação a isso, alguns indígenas mesmo, então, assim, é realmente uma comunidade que tem já um trabalho consolidado com isso, e já tem, assim, essa percepção deles, assim, já informal, né, ainda não sistematizada, de que houve essa mudança. Então, o meu trabalho vai focar principalmente nas áreas, se houve ou não mudança em áreas de nascentes, em relação a se eles perceberam se houve um aumento ou mudança no fluxo de água, em relação à paisagem, se eles perceberam mudança na paisagem, principalmente próximo aos corpos hídricos, né, nascentes e os corpos hídricos lá da região. E depois que eles começaram esse manejo do fogo, né, de 2015 para cá, se eles têm essa percepção, assim, de que o que eles percebem, né, o que eles falam muito, assim, que depois que eles começaram a usar o fogo lá, que não houve mais, assim, incêndios de grandes proporções, isso eles já têm bem... Quando tem incêndio, eles já controlam de uma forma bem mais fácil, então eles têm já isso bem internalizado lá. Okay. Inclusive, eles têm a brigada, ele tem algumas brigadas lá dentro, eles têm, inclusive, uma brigada voluntária feminina, só formada por mulheres, e algumas iniciativas bem precursoras mesmo nessa terra indígena, em relação ao uso do fogo. Sim, entendi. Porque a dúvida era mais nesse sentido, né? Se a sua abordagem, as suas questões seriam relacionadas à percepção do fluxo de água, ou, por exemplo, a alguma variação dos próprios usos, assim, que eles fazem ou passaram a fazer, né? Enfim, que aí teria uma abordagem um pouco mais qualitativa também, né? Enfim, não sei se você espera isso do seu trabalho de campo. Não vou entrar tanto nesse aspecto, porque ele já teve um estudo que já trabalhou essa questão mais do uso tradicional do fogo, eles fizeram todo um resgate, eles já fizeram um estudo nessa linha. Não, tá certo. Não, ok, obrigado. Ana,
Elisa, desculpe. Elisa, eu ainda, você está bem, digamos assim, empoderada, né, com relação à questão do fogo, né, fogo. Mas eu, desse lado, eu estou empoderado com a questão da água. Eu ainda não, aqui, quando começo a ler a tua avaliação, eu não consigo, dentro do teu trabalho, certo? Eu ainda não consegui enxergar o que é que tu podes estudar, né, com relação a isso, certo? Que possa impactar, seja direto, seja positivamente, seja negativamente, a questão dos recursos hídricos. Porque quando você fala, você está muito imbuído aí na visão, né, dos indígenas, tá? Claro, são técnicas, né, que eles vêm utilizando aí, né, gerações após gerações, enfim. Então, mas assim, do ponto de vista ecológico, eu desconheço assim ainda um estudo, tá, que possa caracterizar como é que o fogo pode contribuir. A gente sabe que o fogo, em algumas questões de algumas espécies, né, do cerrado, né, ele acelera, né, a questão de germinação, etc. Tal. Mas com relação à água, eu queria ver alguma coisa que você desse para me ajudar aqui na tua avaliação com relação à água, né? Porque quando tu diz que vai fazer só uma avaliação qualitativa, né? E como é que fica a água nisso? Já que o teu mestrado profissional, né, em gestão, né, e regulação de recursos hídricos. Me mostra aqui, por exemplo, como isso pode impactar os recursos hídricos, como o teu trabalho pode contribuir, inclusive, na questão de regulação na área de recursos hídricos. Você falou muito bem, né, que o teu trabalho pode contribuir, né, com uma nota técnica aí, né, para como, né, usar o fogo como práticas, né? Mas a gente está aqui dentro de um contexto, né, de gestão e regulação de recursos hídricos. Tenta buscar isso para nós e como o teu trabalho vai mostrar isso. Essa contribuição, seja positiva, seja negativa, porque se você dissesse para mim, ó, eu vou estudar, certo? Essa prática, né, que é utilizada aí há centenas de anos aí pelos indígenas, certo? E vou avaliar qual o impacto. Aí o impacto pode ser negativo, pode ser positivo, enfim. Então, aí eu entenderia, né, que e aí você ia quantificar isso aí, etc. Mas pelo que você me apresentou, né, você está mais tentando defender a prática do fogo e deixando um pouco, né, assim, a questão dos recursos hídricos fora desse contexto, tá? A gente sabe que o fogo controlado ele é menos danoso do que, né, o não controlado. Agora, verificar isso aí no teu trabalho, eu não estou conseguindo buscar, certo, esse link. Professor, é super compreensível, assim, na verdade é um grande desafio que eu estou me propondo a fazer, né, porque realmente, assim, é uma temática, assim, que não se fala muito, mas já tem, sim, alguns estudos que indicam benefícios assim, do manejo integrado do fogo nos recursos hídricos, que eu já coloquei no meu estudo, eu não vou saber de citar aqui de cabeça, mas já tem alguns estudos que quantificaram dessa forma, assim, o uso do fogo, né, de uma forma positiva. Agora, o meu grande desafio, né, que tem a ver com o seu desafio também, de compreender meu trabalho, é conseguir fazer um trabalho que consiga expressar, né, de uma forma embasada essa mudança de paradigma que eu comentei. Porque, assim, de certa forma, o fogo ele sempre foi visto como muito negativo para a água, ele sempre foi visto como muito negativo para os ecossistemas, para a biodiversidade. Então, o meu grande desafio com o meu estudo é justamente conseguir trazer um olhar de que, não, o fogo, sendo usado de uma forma certa, né, de um jeito controlado e cuidadoso,
ele pode sim ser benéfico para a água. Ele pode sim ser benéfico para os recursos hídricos de uma localidade. E esse é o meu grande desafio, né? Conseguir. E como é que você vai? E aí a minha perspectiva, ela está vindo sobre a mudança, essa mudança de forma de olhar o fogo, forma de olhar o impacto do fogo na água. É por isso que o meu trabalho envolve essa percepção da comunidade, que é essa percepção de como é que o fogo pode ser visto de uma maneira diferente em relação à água. Por isso que é esse grande desafio, né? O meu professor orientador, ele é do campo da educação ambiental, né? O Irineu Tamayo, não sei se vocês conhecem. E aí a minha abordagem também, eu iria seguir também por esse estudo assim, da percepção da comunidade, do envolvimento da comunidade como protagonista nesse processo de utilização do fogo, porque isso envolve um cuidado do território dessa comunidade indígena. O que eles estão fazendo ali, né, vai nessa perspectiva do que eles estão fazendo, é uma forma deles cuidarem da água deles, da terra deles, dos alimentos deles, né, que eles usam do que tem ali na terra para eles viverem. Então, eu estou, né, buscando elementos assim que possam traduzir uma prática que eles já têm feito e já têm observado melhorias, né, em vários aspectos. Entendeu, professor? Mas é um desafio mesmo, assim, não é um desafio, ele é ousado, mas eu acho que é uma necessidade até, assim, de atualização da nossa forma, essa política mesmo que está saindo agora, ela vem, ela é um precursor, assim, de uma mudança mesmo de forma de lidar com essa questão do fogo, né? Ela está sendo, inclusive, assim, referência para outros países no mundo, né, que também têm observado essa importância assim, de você lidar com fogo de uma maneira mais integrada. E aí, quando a gente vai olhar o fogo de uma maneira mais integrada, ele deve ser olhado sobre os diferentes aspectos que estão relacionados, não só, né, a questão do fogo e a vegetação em si, mas tem que olhar para a água também, olhar para a questão climática, para as mudanças climáticas, olhar na perspectiva socioambiental, né, as populações que estão inseridas nesses contextos. Então, essa abordagem integrada também pressupõe que se olhe sobre essas diferentes perspectivas. Então, O uso do fogo que é praticado lá pelos indígenas é mais objetivando o quê? é o uso do fogo objetivando a queima prescrita, né? A queima objetivando esse controle de conservação, de prevenção de incêndios. Essa prática, professor, ela também é adotada nas unidades de conservação pelo ICMBio. Eles têm brigadas nos parques de conservação deles que realizam essas queimas prescritas já também há alguns anos. Assim, não é uma coisa experimental ainda, assim, não só no campo dos indígenas, ela já é adotada, né, pelos principais órgãos governamentais do Brasil, voltados para o meio ambiente. Tá. Ok, obrigado. Ok, então acho que a gente pode seguir, né, com as apresentações. Elisa, obrigado aí, né? Obrigada, gente. Ok, então, Marcos. Tudo certo aqui. Pode compartilhar, por favor? Sim, só um momento. Fica à vontade aí para iniciar. Está aparecendo? Ainda não, está aparecendo na própria tela do Meet aqui para mim. Aí, agora sim. Agora sim, né? Isso, ainda está no... Isso, agora está carregando. Ok, isso. Ok. Ok.
Boa tarde, peço desculpas ao imprevisto. Esses negócios sempre acontecem. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, boa tarde. Me chamo Marcos Almeida de Souza. Eu sou professor de Geografia no município de Iranduba, interior do Amazonas, a distância em linha reta 27 quilômetros de Manaus, capital. O município está localizado na borda sul-sudoeste da região metropolitana, recém-criada. E estou trabalhando no Profiágua, no mestrado profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o saneamento básico e o direito à cidade, uma abordagem a respeito do abastecimento de água e esgotamento sanitário em Iranduba, Amazonas. Tem como orientador o geógrafo, professor Dr. Isaac dos Santos Souza. Tem bastante experiência na questão urbana. Marcos. Aqui. Tá aparecendo? Sim. Sim. O espaço urbano. De acordo com Carlos, 2007, o espaço urbano sobre a égide do capitalismo, ele vai se caracterizar, vai se mostrar um espaço urbano desigual, né? Onde vai ser caracterizado pela segregação, né? E a hierarquia dos espaços. Grosso modo, de um lado da cidade, veremos riqueza, saneamento básico, saúde, segurança, e de um lado o oposto, miséria, falta de saneamento básico e insegurança pública. Então, seguindo o pensamento de Carlos, o espaço urbano ele vai ser reflexo da sua sociedade, né? Uma vez que ele vai refletir nos seus espaços aquela sociedade, né, que se mostra heterogênea, né? E o direito à cidade, de acordo com Lefebvre, Henri Lefebvre, filósofo francês, ele diz que o direito à cidade é o direito a viver a cidade, é o direito a andar pela cidade, é o direito a andar tranquilamente, é o direito ao saneamento básico, à iluminação pública, à educação, à saúde. Então, negar o direito à cidade ao indivíduo, e isso pode acontecer de diversas formas, negando, por exemplo, o saneamento básico, não fornecendo saneamento básico ao cidadão, é negar o direito à cidade, é negar a vida a esse indivíduo. Uma vez que sabe-se, de acordo com a OMS, que o sujeito ali, sem uma condição de saneamento básico adequado, ele está sujeito a diversas infecções, né, que podem ocasionar até a sua morte. Então, negar o direito à cidade, nessa perspectiva, é negar a vida, é negar o direito à vida. Dessa forma, esse trabalho tem um objetivo geral, de analisar as condições de saneamento, de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Iranduba, pautando na sua relação com o direito à cidade, tendo como objetivos específicos discorrer a respeito dos recursos hídricos e da Política Nacional de Saneamento Básico, identificar as formas de saneamento básico, identificar as formas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Iranduba, qualificando tais formas e quantificando os domicílios que possuem acesso a estes serviços de infraestrutura, além de discutir de que modo essas condições de saneamento básico negam o direito à cidade, a fim de produzir, desculpa, aqui eu coloquei livreto, é porque eu ainda não adequei, mas eu troquei o produto, não será mais livreto, será um EP de rap. Eu recebi essa sugestão durante o programa, visto que, além de professor de geografia, eu também sou rapper, né? Sou cantor de rap, e atuo no cenário aqui na minha cidade há mais ou menos 10 anos. Então, eu tenho até já assim, uma experiência com produção de material didático, utilizando a mesma ferramenta, no caso, o rap.
Então, eu recebi essa sugestão e o produto mudou. Não será mais um livreto de poesia, será um EP de rap. E esse EP, né, tem como objetivo sensibilizar os gestores e demais cidadãos. Materiais e métodos. A pesquisa está apoiada no método histórico-crítico dialético, que, de acordo com o Expósito 2004, significa compreender a realidade estudada, analisando a materialidade do mundo e seu movimento, considerando a ideia de um constante movimento, de uma transformação contínua, a qual ocorre em meio às contradições da própria sociedade. Então, pensar essa pesquisa é pensar no contraditório, é ver a materialidade, né, e a contradição, no caso do espaço urbano, e analisar essas transformações que ocorrem pelas contradições da própria sociedade, de acordo com o Expósito 2004. Então, a pesquisa está sendo desenvolvida no município de Iranduba. Eu não trouxe um mapa também por um erro técnico aqui no meu programa, mas o município de Iranduba é um município que está localizado na borda sul-sudoeste da região metropolitana de Manaus, fica distante a 27 quilômetros em linha reta, e é um município que possui 40 mil habitantes. E essa pesquisa ela vai ser feita tanto na zona urbana, que é a sede municipal, quanto no distrito de Cacau-Pireira, que é um distrito que está próximo a Manaus, até mais do que a sede, e em comunidades ribeirinhas, localizada no Rio Solimões, que fica na zona rural do município. E a revisão bibliográfica, a base, né? O levantamento de dados junto ao banco de dados do IBGE, pesquisas de campos que serão realizadas na sede do município, no distrito de Cacau-Pireira e na comunidade do Jandira, localizado na costa do Caldeirão, no Rio Solimões. E, por fim, a sistematização dos dados, a análise e a produção do EP. O EP ele vai conter 3 músicas de rap com videoclipes e nas suas linhas esses raps trarão os seguintes temas que são abordados durante a pesquisa: saneamento básico, direito à cidade e recursos hídricos. E tem o objetivo de, por meio da arte, sensibilizar, né, as pessoas, os gestores, estudantes, sobre a importância de pensar os recursos hídricos, né, o saneamento básico, pautando na sua relação com o direito à cidade ou a negação do direito à cidade. Alguns dados, né? Trouxe aqui alguns dados do IBGE, do censo 2010, o último censo. Então, é possível ver, né, que a grande maioria da população de Iranduba, dos domicílios de Iranduba, cerca de domicílios urbanos, cerca de 5.939 domicílios, eles possuem apenas, né, quer dizer, a grande maioria possuem fossa rudimentar, certo? Que é aquela fossa onde não há o tratamento do efluente, né? O efluente, então, ele vai infiltrar no solo, né? Poluindo o lençol freático e, consequentemente, trazendo malefícios, né, ao indivíduo que vai consumir uma água próximo a esses corpos hídricos, ou que tem um poço próximo, e isso é corriqueiro. Algo que me chamou bastante atenção nesses dados preliminares, né, é que 260 domicílios de Iranduba não possuem nenhum tipo de esgotamento sanitário. E isso, eu, como morador do município, né, fiquei impressionado, né, porque foi um dado assim que, apesar de estar disponível no IBGE, não chega, né,
na maioria, né, das pessoas. Então, eu vi que esse é um dado assim que me impressionou, né, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto morador do meu município. Um outro dado assim que eu achei que também me impressionou, mas não tão quanto esse, foi o de valas, né, que são basicamente o indivíduo vai lá no terreno dele, né, ele cava um buraco, né, ele cava um buraco sem estrutura alguma e simplesmente joga o seu esgoto lá, né? Esse esgoto fica a céu aberto, né? Então foi algo também que me chamou bastante atenção e chega cerca de até mais do que as pessoas que não têm nenhum esgotamento, que chega a 513 domicílios, esse tipo de esgotamento sanitário, a vala, de acordo com o IBGE. Ainda falando sobre os dados e trazendo esses dados e discutindo eles, pautando na relação com o direito à cidade, né? Percebe-se que fica nítido, né, que o direito à cidade ainda é um privilégio de poucos, né, e que a teoria e a prática se encontram aqui na pesquisa e evidenciam, né, através dos dados, os dados evidenciam que, infelizmente, o direito à cidade ainda é um direito para alguns, né, para poucos. E a cidade ainda não é, apesar de todos contribuírem para o seu funcionamento, para a construção da cidade, para o seu bom funcionamento, ela ainda é uma cidade para poucos. E esses dados sobre esgotamento sanitário em Iranduba evidenciam isso. O meu cronograma, aqui na legenda, esses que estão de verde, já são as ações que já foram, os passos que já foram realizados. Esses que estão em vermelho são os que estão previstos, que são algumas pesquisas de campo ainda no município. A produção do EP, eu só comecei a parte da escrita, ainda falta ir para o estúdio, gravar e fazer os videoclipes, fazer a parte da audiovisual toda. E a defesa da dissertação, que está prevista para fevereiro do ano que vem. Conclusão. Como eu falei dos resultados, né, os dados evidenciam, os dados preliminares evidenciam que a cidade ainda é para poucos e que esse trabalho, esse produto que eu estou... Na verdade, a pesquisa em si e o produto. Porque, ao meu ver, a importância dessa pesquisa é trazer, né, à tona, tanto através da linguagem acadêmica, né, que é a dissertação, quanto através de um EP de rap, trazer a realidade, né, vivida, as condições de saneamento básico, tanto para a população, para os gestores, quanto para, né, os acadêmicos, né, trazer à tona esses dados, essa discussão e a importância, né, de pensar, como eu falei, o saneamento básico a partir da sua relação com o direito à cidade. Pois, como eu falei, negar né, o direito à cidade, não ter saneamento básico, não ter um saneamento básico adequado é negar o direito à cidade e, consequentemente, é negar a vida. Os meus agradecimentos vão para a CAPES, para a ANA, o Profiágua, e a FAPEAM, que é a Agência de Fomentos Pesquisa aqui do Estado do Amazonas, está financiando, que está com a bolsa, né, financiando essa pesquisa, uma bolsa de mestrado. Muito obrigado.
Ok. Obrigado, Márcio. Professor Salomão, vai, fica à vontade. Posso começar? Pode começar, professor Eduardo. Ok. Por favor. Marcos, parabéns também pela apresentação, tá certo? Acho que o tema que você se propõe a trabalhar, né, é um tema importante, né, e essa abordagem, né, do saneamento relacionado ao direito à cidade. Assim, agora tem algumas questões que eu fiquei em dúvida, quando você coloca ali pesquisa de campo, né, você apresentou alguns dados de dados secundários, né? Sim. E aí, quando você fala pesquisa de campo, quais informações você vai buscar nessa pesquisa de campo? Pode responder agora? Sim, sim. E aí, depois, aí, com a sua resposta, eu complemento, assim. Bom, primeiro, né, o método histórico crítico dialético, né, o pesquisador ele pode se utilizar tanto de entrevistas quanto de questionários. Eu escolhi entrevistas, certo? Então, eu vou chegar com os ribeirinhos da comunidade do Jandira, no Rio Solimões, né? Pegar esses dados que eu tenho do IBGE e ver como que é, né? Como que está sendo isso. A vala, qual é o tipo de vala que eles estão usando? Será que lá tem fossa séptica? É a minoria. Será que eu vou achar alguma no Jandira? Será que eu vou achar alguma em Cacau Pereira? Será que só tem na sede fossa séptica? Será que são só... Então, é isso que eu quero ver em loco. Em segundo, é registrar, né? Através de fotografias, através até da própria entrevista. Então, é esse tipo de informação que eu quero. Ouvir das pessoas como que é o saneamento básico, né? Como está se dando esse saneamento básico. As condições de saneamento básico das pessoas, dessas pessoas, desses indivíduos. Sim, entendi. E aí, assim, uma outra dúvida que eu fiquei é assim, como que você vai... E achei, assim, bem interessante a ideia do produto, né? Acho que pode contribuir bastante para a educação sanitária como um todo, né? Para essas informações chegarem, assim, de uma forma acessível. No entanto, você disse que já está trabalhando ali nas letras e tal. Então, como que você vai relacionar... Porque, assim, então, antes de você ter todos os resultados, você já está trabalhando no produto. Tá entendendo? Então, assim, a minha dúvida é assim, se o produto vai ter uma relação direta com os seus resultados, ou ele vai ser baseado em premissas, né, em coisas que a gente já sabe, assim, né, em relação ao saneamento, relação ao saneamento com saúde, etc., né, toda a importância disso. Entendeu? Então, eu fiquei com essa dúvida quando você apresenta o cronograma, né, e diz que ainda tem dados para levantar, né, enfim, com essa pesquisa, mas o produto, essa parte começou. Entendeu a minha dúvida? Sim, entendi. Bem interessante. Então, como artista, eu trabalho assim. Eu tenho um produto já, o álbum Reflexo. Ele é um material didático utilizado no ensino médio para auxiliar o professor em alguns assuntos de geografia urbana. E é a mesma metodologia que eu estou usando. Primeiro, eu vou para os livros. Então, eu não quero chegar no EP e falar como se eu... Todo mundo sabe, né? Mas eu quero, né, trazer... a minha forma de trabalhar no rap é como escrever um artigo acadêmico. Eu não pego... não é eu que estou dizendo, são os autores que estão dizendo. Então, eu estou estudando. Quando eu falei que eu estou escrevendo as letras, eu estou estudando. Vou pegar as informações... Eu já fiz campus em Iranduba, mas não terminei os campos. Então, sim, o EP ele vai trazer resultados da pesquisa, né, em Iranduba. Eu quero que esse EP seja principalmente ouvido pelos estudantes de Iranduba, pelos habitantes da minha cidade. Eu quero que eles conheçam as condições de saneamento básico da cidade através do rap. Não, ok. Ok, obrigado, professor Salomão. Obrigado, professor. Marcos, boa tarde, parabéns aí pela apresentação. Agora, um artista, a gente gostaria pelo menos de ver você, né? Um artista, né? Beleza. Se Desculpa, gente, eu esqueci. Com a câmera desligada. Pronto, já deu outro astral agora. Mas deixa eu te dizer. Tu pegou, deixa eu ver se eu entendi. Tu quer mostrar, através dos dados de saneamento, né, que as pessoas ainda
né, na tua cidade não tem aquele direito, né, à cidade, é isso? Assim, não é na minha cidade, né? Porque o que a teoria diz? A teoria diz que a cidade em si, não é a minha, a cidade, todo o espaço urbano, sobre a lógica capitalista, sobre a égide do capitalismo, ela nega o direito à cidade. Entende? Sem exceção, pode ser a cidade mais rica do planeta, vai ter pobreza nela. Então, não vai, sempre a cidade vai estar negando esse direito à cidade para alguém de alguma forma. Na minha cidade, ela pode ser negada, ela é negada de várias formas, mas eu foquei no direito, no saneamento básico, justamente por estar no mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos. Então, eu não quero mostrar que o direito está sendo negado o direito à cidade está sendo negado para os irandubenses. Eu quero mostrar como está a condição de saneamento básico deles e que isso nega o direito à vida deles, o direito a ter uma cidade de qualidade. Um saneamento básico de qualidade. Uhum. Certo. Me fala um pouquinho aí, como é que tu vai fazer, além dos dados que tu pegou aí no IBGE, quais são os dados de campo que tu vai levantar? Para que São tu os dados possa... do SAAI, que é que trata a água na cidade. Então, esses dados ainda estão em andamento, porque é uma empresa contratada, né, assim, pela prefeitura, então é um pouco difícil. Já mandei já o ofício, estou naquele aguardo lá dos dados, esperando. Então, esses são os outros dados que eu estou esperando. Tem quantos habitantes? De acordo com o último censo, tinha 40.700, mas atualmente já deve estar uns 55, porque recentemente a cidade ela foi ligada a Manaus com uma ponte, então intensificou bastante os fluxos, tanto de pessoas, até de capital mesmo, né? Então a cidade está crescendo rapidamente. Perfeito. Ok. Estou satisfeito, professor. Marcos, só mais uma pergunta. Em relação aos dados que você apresentou, né? Você apresentou dados do IBGE de 2010, né? Assim, em relação à situação do saneamento, né? Então a gente está falando aí de 13 anos. Você chegou a consultar alguma outra base mais recente para ver se tinha o tipo de informação que você quer, alguma coisa desse tipo? Tem dissertações já, até do próprio Prof. Água. Tem dissertações. Eu estou esperando um novo censo, né? Mas eu não sei se vai dar tempo. Mas aí, estou esperando um novo censo. Aí dá para ter uma base melhor, como eu falei, a cidade de uns 5 anos para cá, ela cresceu bastante. Rápido, muito rápido. Então, com certeza, eu acredito que essas condições pioraram. Sim. Aí, ok. quanto tempo falta para tu terminar? A coleta de dados? Porque você disse que vai esperar o censo. E se esse censo Não, eu vou demorar? tentar. Não, pois é, se demorar, eu vou seguir com os dados do SAAI e com os dados que eu tenho em 2010. É só um plano B. Se não der, não Mas deu. você sabe que tem, eu não sei se você sabe, mas tem a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, o ano de referência é 2017, tá? Tem 2017? Tem. É ótimo, vou até anotar aqui, Isso. só um momento. Exatamente. Então, Já é uma diferença, né, que pode ser importante para a sua qual é o discussão. nome da pesquisa, professor, por favor? É a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. 2017, né? Exato. Tá bem. Obrigado pela sugestão. Eu acho que lá você encontra bem mais informação do que você está precisando para você fazer um bom trabalho aí para a sua cidade. Obrigado. Então, obrigado, Marcos. Muito obrigado. Professor Salomão, podemos seguir? Pode sim. Então, a Deisiane. Isso, boa tarde. Boa tarde, Deisiane. Agora já Tudo tá. bem? Fique à vontade para compartilhar a sua apresentação. Uhum.
Já conseguem visualizar a apresentação? Sim. Pronto. Meu nome é Deisiane Cristina Santos da Silva, sou professora da Rede Municipal de Caruaru, Pernambuco, e atualmente trabalho com um projeto de pesquisa junto com o meu orientador aqui em Caruaru, Pernambuco, professor Dr. Gilson Lima da Silva, da UFPE, aqui no campus do CAA. Nós trabalhamos com educação ambiental, temos um grupo que trabalha atuando em 35 escolas atualmente na rede municipal. O projeto que venho trazer é a aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, como instrumento para auxílio na gestão da bacia do Rio Ipojuca. E a linha de pesquisa do Profiágua foi Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Dentro da introdução, o primeiro ponto a ser tratado é sobre a importância dos recursos hídricos para a sobrevivência dos seres vivos, de modo geral, e sua manutenção, que envolve diversos fatores, seja a questão da alimentação, seja a questão econômica, e entre outros. Ainda trazendo, dentro da introdução, trago a questão da Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei 9.433/97, que define que a bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento da gestão das águas. Dentro da lei, no primeiro tópico, nos fundamentos, no primeiro artigo, que vem trazer os fundamentos, trata sobre a questão da água como um bem de domínio público, e em um dos incisos trata, onde vou trazer agora, a questão da escassez. E para trazer a questão da escassez, eu falo sobre Caruaru, Pernambuco, que é onde é o campo de estudo. A questão que sempre, por se tratar, Caruaru, Pernambuco, está numa região do Nordeste, e sempre existiu a questão da escassez, do cuidado com a água. Para isso, a gente precisa ficar atento em relação aos impactos ambientais. Esses impactos ambientais vão de diversas maneiras, seja em questão da economia da água, como reutilizá-la, e também na questão da própria manutenção em relação aos rios. E como vou trazer a questão do Rio Ipojuca, que passa pelo trecho aqui em Caruaru, Pernambuco, onde vai ser realmente o campo de pesquisa, a questão da poluição. O Rio Ipojuca, aqui em Caruaru, é onde é colocado toda a questão dos esgotos, seja de domicílios, fábricas, indústrias, inclusive o polo têxtil, porque Caruaru faz parte dentro do polo têxtil, assim como Santa Cruz e Toritama, que é aqui próximo, e é onde é despejado os efluentes dentro do Rio Ipojuca. E como pergunta da pesquisa, a gente vem tratar sobre a questão dos ODS, mais voltados para a questão da educação ambiental, que eu vou trazer logo após falar sobre um tempinho sobre a questão dos Objetivos do Milênio, que começou de 2000 e foi até 2015, e depois a criação da Agenda 2030, que iniciou em 2015, e vem trazendo ações para o desenvolvimento sustentável. Aí é onde nós partimos na pesquisa, dentro dos ODS, onde vai ser trabalhado dentro de escolas, e a pergunta da pesquisa é entender como é que as escolas próximas ao Rio Ipojuca vem sendo trabalhada a questão dos ODS de alguma maneira dentro do currículo escolar. Como os objetivos, o objetivo geral é avaliar a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, nos ambientes escolares e nas comunidades próximas às margens do Rio Ipojuca, localizado no trecho da cidade de Caruaru, Pernambuco. Já nos específicos,
é realizar a revisão sistemática, que já está sendo realizada, selecionar os ODS pertinentes ao estudo, que também já foi selecionado, realizar o diagnóstico socioambiental nas escolas e em sua vizinhança, esse ainda vai ser realizado, criar um modelo de avaliação ambiental apoiado ao índice de salubridade ambiental nas escolas. Dentro dos materiais e métodos, uma das primeiras coisas será a caracterização da área de estudo, pois o Rio Ipojuca ele passa por dentro de Caruaru, e o que vai ser visto vai ser escolas próximas ao Rio Ipojuca, onde a comunidade é mais afetada com a poluição, e também onde mais é visto a questão do jogar os dejetos dentro do próprio rio. Essa daqui é uma das imagens do Rio Ipojuca aqui em Caruaru, certo? Inclusive, essa imagem aqui, logo mais na frente, vem a escola que vem mais na frente é a Escola Municipal Professor Luiz Pessoa da Silva, que é uma escola do município, certo? Que está localizada nessa região, onde é uma das escolas que vai ser estudada, um dos campos de estudo, onde a população, em algumas ruas, que passa o rio, próximo à sua casa, é jogado todo o dejeto domiciliar dentro do rio. Na revisão sistemática que contemplando uma das coisas que faz parte dos objetivos específicos, será realizada uma busca aprofundada sobre os ODS, com os estudos com os autores, que envolve a mesma temática, através do método Prisma e Voice-V. Outra coisa será selecionar os ODS pertinentes ao estudo, como já vem nos objetivos. Esses ODS, 3 já foi bem selecionado, que envolve a questão, o 3, que saúde e bem-estar, o 4, educação e qualidade, e o 6, água potável e saneamento. Ainda dentro dos materiais e métodos, será para realizar o diagnóstico socioambiental nas escolas e em seus entornos, com o questionário, a aplicação de questionário elaborado através da metodologia desenvolvida por Gutten. Será feitas entrevistas com gestores escolares e professores. Outra coisa será criar um modelo de avaliação ambiental. Ainda não foi criado, certo? Será desenvolvido um sistema de avaliação ambiental com perguntas e ações que possibilitam o desenvolvimento sustentável da comunidade escolar. A abordagem da pesquisa será qual e quantitativa, pois envolverá a coleta de dados por meio de numéricos e quantitativos, que vai ser mediante as observações e tudo mais. Com relação aos resultados esperados, esses resultados eles vão responder justamente os objetivos específicos. Aí, na nomenclatura, OE significa objetivo específico 1, 2, 3 e 4. Então, para responder o resultado esperado em relação à revisão sistemática, será identificado o estado da arte, certo? Com relação aos autores, que envolve tanto a educação ambiental como os ODS. Já no objetivo específico 2, será encontrar, durante o período da pesquisa, quais ODS precisam ser trabalhados em sala de aula com os professores, certo? Envolvendo também como é que eles enxergam esses ODS e como é que eles podem trabalhar dentro do currículo escolar. No objetivo específico 3, através da pesquisa, buscar entender como se dá a educação ambiental e qual o seu entendimento, que é justamente o entendimento dos professores, gestores a respeito, e se envolve algum tipo de ação, se a escola já tem alguma ação envolvida com relação à educação ambiental,
se ela já, de alguma maneira, usa dentro do seu currículo, como disciplinas interdisciplinares, envolvendo várias disciplinas ao mesmo tempo. Já no específico 4, criar um manual. Então, a questão de criar um manual, esse manual será criado, que é um dos produtos, para ajudar a comunidade e a escola, principalmente. Um manual que traga perguntas e respostas, que ajude com ações, que dê ideias para os professores e gestão escolar, que ela possa trabalhar junto à comunidade e com as crianças. Aqui está o cronograma. Dentro do cronograma, será vista uma revisão sistemática, que ela já está sendo elaborada, elaboração do diagnóstico socioambiental, vai ser lá em setembro, aplicação do questionário, em outubro, elaboração dos artigos já estão sendo realizados, elaboração da cartilha, que isso aí eu vou passar para vocês em seguida, certo? Elaboração do manual técnico, como eu já tinha mencionado, certo? Em seguida, a defesa da dissertação, em dezembro, o depósito da dissertação, espero que em dezembro também, e publicação dos artigos em periódicos nacionais e internacionais, a partir de outubro, quando tiver mais maturidade a pesquisa. Agora eu venho trazer sobre os produtos. Foi pensado 2 tipos de produtos. Primeiro, a cartilha. Essa cartilha ela vai servir mais para a comunidade. A partir do momento que vai ser trabalhado com a comunidade, no entorno escolar, entregar cartilhas ilustrativas que facilite a compreensão de algumas coisas e que também traga, mostrando a responsabilidade que a população deve ter com relação ao rio que passa ali próximo à casa dela. O que é que ela pode tomar de atitude? Que às vezes são atitudes pequenas, que pode servir, que a gente precisa pensar, agir localmente, pensando globalmente. Então, a gente precisa pensar em atitudes pequenas, seja desligar a torneira, seja não depositar lixo dentro do rio Pujuca, atitudes pequenas que podem mudar a situação do rio. Já o manual, ele vai servir mais para a questão da escola, em trabalhar práticas ambientais dentro da escola e trazer os alunos como agentes ambientais de alguma forma, com ações. Essas ações ainda não foram realizadas, o manual ainda não está pronto, mas envolver ações que tragam o aluno a pensar de forma crítica, consciente, sobre o meio que envolve a comunidade dele e a passar a enxergar o rio, porque ali o rio está apenas como se fosse um depósito de lixo. Então, a gente precisa colocar essa comunidade a pensar como é que seria se o rio não fosse poluído, certo? Na conclusão, a partir do estudo, espera-se desenvolver ferramentas que auxiliem no desenvolvimento sustentável da comunidade escolar e, consequente, melhorias de salubridade ambiental do rio Pujuca. Também a questão das ferramentas deverão ser replicadas em outras comunidades. A partir do momento que é desenvolvido um manual, esse manual pode passar para outras escolas, pode ser visto e repassada essa informação, porque a informação boa ela tem que ser replicada, ela tem que ser passada para toda a população. A pesquisa, os produtos desenvolvidos, eles vão fazer isso, eles vão colaborar para que as pessoas passem a pensar e pensar mesmo como é que poderia ser se o rio ele não estivesse poluído. Então, porque já houve momentos no passado que o rio não era poluído e que pessoas tomavam banho no rio. Então, por que não pensar em tentar fazer esse resgate? Eu sei que existem muitas questões envolvendo, mas é um trabalho de formiguinha que pode ser feito individualmente, com pequenos gestos. Aqui eu tenho meus agradecimentos, eu agradeço a CAPES,
Agradeço ao Gama, que é o grupo onde a gente faz parte, o grupo de pesquisa, certo? Com os estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru, junto com o professor Gilson Lima, onde fazemos esse trabalho de formiguinha, que é passar essa informação adiante, trazer a educação ambiental para as escolas. Agradeço à Prefeitura de Caruaru, à universidade e ao Prof. Água. Aqui tem algumas referências do que já foi mencionado dentro dos slides, e meu obrigada e meu contato. Obrigada. Posso parar a apresentação? Sim, sim. Professor Salomão, fique à vontade. Ou precisa Obrigado. deixar o slide aberto, alguma coisa? Não, eu acho que não faz necessidade, não, Deisiane. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada. Você falou num modelo. Queria entender mais qual é esse modelo que você diz que vai desenvolver. Fala um pouquinho aí. Tem mais detalhes. No caso, o senhor fala sobre a questão do manual? Não, porque lá você disse que vai desenvolver um modelo, né? Um modelo ambiental. Eu queria ter mais detalhes. Que modelo é isso? Como é que é isso? Que ferramenta é essa? A gente ainda está em desenvolvimento, professor. Ainda não está no papel, não. Esse modelo ambiental, não. Que, inclusive, a gente está observando se realmente vai trabalhar com o ISA, né? Que são os indicadores de salubridade ambiental. Vai observar isso, junto com o orientador. Que será um modelo para pesquisa, com perguntas, respostas, que poderiam ajudar a comunidade e, inclusive, a comunidade escolar, mas ainda está em processo. Certo. Me diz uma coisa, outra coisa que me chamou a atenção. Você disse que vai fazer cartilhas, né, para as comunidades, para a escola, né? E para os poluidores. Eu não entendo. Para os poluidores, como Os assim? poluidores, porque você falou, né, que grande parte, né, da poluição do rio Ipojuca é devido, né, à indústria têxtil, né, que lança lá os seus efluentes. É verdade. Bem, na pesquisa a gente resolveu trabalhar apenas com a parte da comunidade escolar e a comunidade que fica no entorno. No caso, as pessoas, como é um bairro de moradias próximo, a gente resolveu trabalhar mais com a vizinhança, com a moradia, e não com as fábricas. Nesse sentido, a pesquisa ela não vai pegar esse lado das fábricas, não. Tá. É mais com a vizinhança, com a moradia, porque no entorno do rio Ipojuca tem muita moradia e é despejado o esgoto das moradias diretamente no rio. Inclusive, eu não trouxe fotos, mas tem imagens de esgoto, o cano da casa, diretamente jogando no rio. Então, seria mais trabalhar com a comunidade, com as famílias, essas coisas assim. Não exatamente voltando para, no caso de fabricantes, essas coisas não. Ok, tá bom, obrigado. Né? Ok, professor? Ok. Deisiane, boa tarde. Os parabéns pela apresentação. Assim, Obrigada. Acho que do ponto de vista assim, da forma mesmo, acho que vale salientar a forma como você apresentou os resultados esperados, relacionando com os objetivos. Eu acho que isso fica bem interessante, né? Tenta deixar um pouco mais claro, então parabéns por isso. Eu fiquei aqui com algumas dúvidas em relação à revisão, né, sistemática, que você disse que já está fazendo. Isso. Ela vai abordar a relação, então, assim, é o estado da arte da literatura,
da relação das ODS com a educação ambiental. É Isso, isso? isso. Ou com tópicos separados, porque nos seus resultados você falou de educação ambiental e ODS separados. É isso que eu queria saber, como que você está trabalhando a revisão sistemática nesses dois temas. Pronto, eu já iniciei a revisão sistemática e, a princípio, eu trouxe na revisão mais educação ambiental em si, e trouxe artigos que envolvessem a preocupação dos professores em relação à educação ambiental, a questão da interdisciplinaridade, como trabalhar isso em sala de aula, e logo em seguida eu vou trabalhar com a questão dos ODS. Talvez alguns artigos sejam de forma isolada e outros não. Mas, a princípio, foi trabalhando, o que já está pronto é sobre a educação ambiental em si. Tá, entendi. E aí, também depois, quando você fala do diagnóstico, da aplicação, né, de uma entrevista, né, o questionário com os profissionais, né? Aí é mais do ponto de vista, assim, me veio essa dúvida quando você apresentou o cronograma, e na verdade é uma dúvida que serviria até para os estudantes que apresentaram antes, está, assim, planejando repassar esse questionário, essa entrevista pelo comitê de algum comitê de ética, a Plataforma Brasil, e aí, assim, eu estou fazendo essa pergunta muito do ponto de vista de tempo mesmo, né? Uhum. Na verdade, eu já estou depositando para o comitê de ética. Ah, sim, não, e que bom então que você está... Porque como a gente vai trabalhar dentro da escola, né, então precisa... A gente só não vai trabalhar diretamente com um aluno, porque seria mais complicado se trabalhasse com um aluno, porque seria criança, porque eu vou trabalhar com o ensino fundamental 1, que é justamente minha área, né, eu sou pedagoga, eu trabalho com crianças do Fundamental 1. Então, eu acho que é mais delicado para o comitê de ética. Mas já trabalhando com professores que são adultos, gestores, aí eu acredito que seja mais facilitador. Sim, exato. Enfim, a preocupação é do ponto de vista de cronograma mesmo, enfim, às vezes, né, você pode... E como você já está considerando, isso já está aí no radar. Não, ok. Então, aí mais uma coisa, assim, eu fiquei com a sensação de que, e aí para você avaliar, né, o seu orientador, né, o professor Gilson, né, tá aí acompanhando, talvez, assim, a questão da educação ambiental apareça até no seu título, fica como uma sugestão, porque lá no título que eu estou vendo, você está falando da aplicação dos ODS como instrumento para auxílio na gestão. Então, assim, lendo o título, eu não sabia se era no âmbito do comitê, no âmbito, né, municipal, da administração pública, e, não, né, aí com a sua apresentação toda, ficou muito claro que você está falando das escolas de educação ambiental. Então, talvez trazer isso para o título, acho que, né, enfim, uma sugestão para vocês avaliarem. Pronto, obrigada, gostei da sugestão, obrigada, já anotei aqui. Ok, tá certo, eu que agradeço. Professor Salomão, ok? Podemos seguir? Vamos sim. Tá certo. Então, agora, aqui é Gisele de Souza. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gisele, tudo bem? Fique à vontade para compartilhar sua apresentação. Deixa eu só ver aqui. Eu estou no celular e no computador, e o computador deu que perdi a conexão. Perdi minha conexão. Então, a conexão do computador eu perdi. Gisele, você quer enviar sua apresentação por e-mail? Será que... Deixa eu pegar esse cabo aqui do computador. Quer testar? Gisele, você ouviu a pergunta da Aline? Ouvi. Quer enviar ou você acha que consegue? Eu estou tentando sair e entrar de novo aqui. Sim.
Pior que eu não tenho não tenho. Você não consegue enviar por e-mail porque está sem a conexão. Exatamente. Por e-mail eu consigo. Qual que seria o e-mail da Aline? Pode mandar para o profiago@unesp.br. Gisele? Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim, tô te ouvindo e tô vendo a apresentação ainda, assim, ela não tá na tela cheia, né? Tá. Uhum. Isso, tá carregando. Ok, agora sim. Tá em tela cheia, né? Agora sim. Joia. Boa tarde. Desculpem Boa o tarde. contratempo da internet. Meu nome é Gisele, né? Gisele de Souza Mori. O meu orientador é o professor Fernando Fan, do IPH do Rio Grande do Sul. O meu trabalho, ele é relacionado às alternativas para aumento da segurança hídrica na bacia hidrográfica do Rio Araranguá, aqui em Santa Catarina. Eu sou engenheira sanitarista ambiental e civil e atuo no órgão gestor de recursos hídricos de Santa Catarina, né? Vinculada aqui à gerência de outorga e planejamento. Como que funciona no Brasil a gestão de recursos hídricos, né? O poder público é o responsável pela gestão de recursos hídricos. Em Santa Catarina, a gente tem o balanço hídrico superficial feito com uma ferramenta de apoio à decisão denominada SADPlan. O SADPlan, ele trabalha com os valores de disponibilidade hídrica e de demanda. A disponibilidade hídrica, ela vem de um estudo de regionalização de vazões elaborado pela Engecorps em 2006 e tem sido atualizado por bacia hidrográfica pela rede Otto Codificação,
onde traz a disponibilidade hídrica de vazões. A demanda, a gente possui no estado um cadastro estadual de usuários de recursos hídricos, que é o CEUR, ele foi descontinuado desde 2021, dando continuidade ao sistema de outorga CIOUT Santa Catarina. Então, a gente tem uma base bem rica de informação de demandas, né? No CEUR, a gente tem mais de 100 mil usuários cadastrados, e no CIOUT, hoje, a gente já possui em torno de uns 15 mil usuários regularizados. Então, a gente tem uma base de informação bem rica. O plano de bacia do Rio Araranguá, a região do Araranguá, aqui no sul do estado de Santa Catarina, ela é uma das maiores produtoras de arroz irrigado de Santa Catarina. É uma demanda muito alta para a irrigação de arroz. Essa irrigação ela se dá por inundação. A safra ela acontece de setembro até fevereiro, uma duração em média de 6 meses. O plano de bacia do Rio Araranguá, ele foi elaborado em 2014, 2015, os dados dele de demanda relacionados ao cadastro de usuários foram dados até 2014, e a entrega do plano foi ali em 2015. O plano ele apontou um déficit hídrico, ou seja, que já não havia disponibilidade para atendimento nas solicitações das vazões em 54 de 415 otobacias, a divisão oto ali da bacia hidrográfica, né? Isso já representava em torno de 13% de não atendimento, né? Dessa forma, o trabalho ele busca avançar no desenvolvimento de conhecimento, né? Auxiliando a organização em termos de demanda hídrica, né, e também de balanço hídrico. Será utilizado o SADPlan, que é essa ferramenta de apoio à decisão, né, buscando aumentar a nossa tomada de decisão em relação ao planejamento e a potencial de reservação de água na bacia, né. Hoje, como eu mencionei no início, a safra de arroz ela acontece em 6 meses do ano, de setembro a fevereiro. Nos outros meses do ano que eu não tenho essa safra de arroz, eu teria potencial de reserva na bacia? Como é que eu conseguiria reservar? Então, o trabalho ele busca trazer essa orientação em relação a possíveis infraestruturas, né, obras que possam vir aí aumentar a segurança hídrica na bacia, reduzindo assim o déficit hídrico e correlacionando aí com os ODS de inovação e infraestrutura e também consumo e produção responsável, né? O objetivo geral do trabalho, né, é avaliar o aumento da segurança hídrica na bacia do Rio Araranguá, nas otobacias com déficit hídrico, com o auxílio da ferramenta SADPlan. Os objetivos específicos, a atualização dos dados do cadastro, né, que são esses dados do CEUR, Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos, que foram feitos ali na época do plano até 2014, atualizar esses dados, avaliar como que era o comportamento do déficit hídrico, comparando com os resultados que eu tinha ali no plano de bacia do Rio Araranguá. Avaliar os novos balanços hídricos gerados ali por meio do SADPlan e avaliar o impacto da inclusão de alternativas de reservação em relação à redução do déficit hídrico. Se eu fazendo a proposição de novos reservatórios, qual vai ser o impacto desses reservatórios na redução do déficit hídrico? Materiais e métodos, né? O trabalho está dividido em etapas. A primeira etapa do trabalho, basicamente, é a avaliação das demandas, avaliar os dados do cadastro, né, e fazer essa atualização dos dados.
verificar se há um aumento ou uma diminuição das demandas em relação ali aos dados que eu tinha do plano, né, comparando com os dados do plano de 2014 e 2015. Segunda etapa do trabalho é a avaliação dos novos balanços hídricos. No trabalho, eu vou trabalhar com a Q90, que é a vazão de referência para a bacia do Araranguá, que foi adotada como vazão outorgável, né? Ela vai ser a base para os balanços hídricos, com uma projeção para 2039, setembro ali, que é o mês com maior demanda, e 2039. Por que 2039? No plano de bacia, foi apontado a necessidade de um reservatório grande, que vai ter ali na região, que é o reservatório do Rio do Salto. E esse reservatório, já no próprio plano, demonstra que ele vai vir para auxiliar a redução de déficit hídrico em 2 otobacias, né? Então, eu optei em trabalhar com esse dado para 2039, porque tinha a projeção já da existência desse grande reservatório que está em licenciamento ambiental ali na região. Avaliar se há o aumento ou a diminuição das otos deficitárias, comparando com os dados do plano. Será gerado também um balanço hídrico com a QMLT, que é a vazão média de longo termo, para março, estimando ali que março seria um mês com uma demanda de captação não tão alta, já que eu tenho ali os picos de captação para arroz entre setembro e fevereiro. Março eu estaria já fora desses picos de captação. Então, eu vou ver se fecha com um mês com uma menor demanda captada ali. QMLT, a ideia de avaliar a QMLT é para ver o potencial de reservação com base na QMLT, né? Ali até uma faixa de 60% da QMLT eu conseguiria reservar. Então, a ideia é olhar esse potencial de reservação e avaliar o potencial de reservação hídrico, né? No final dessa etapa. A terceira etapa seria avaliar os estudos de alternativas, né? Avaliar essas alternativas propostas e ver se haverá uma redução nas otos deficitárias ou não, né? Então, e a conclusão relacionada ao trabalho. As conclusões, né? Resultados de discussões que a gente que eu já fiz até então, né? De dados já preliminares no trabalho. Eu já fiz essa parte toda relacionada à atualização das demandas, com base no cadastro, né, de usuários de recursos hídricos. O balanço hídrico, a atualização do balanço hídrico com a Q90 para 2039, ali, com a inclusão da barragem do Salto, com essas demandas já atualizadas. O que foi observado nessa atualização já, né? Que houve um aumento total de 35% nas demandas captadas, nas captações relacionadas às demandas, né? Em relação às demandas projetadas no plano de bacia, também um aumento no número de usuários cadastrados. Na época da elaboração do plano, eu tinha 1.811 usuários cadastrados. Com a atualização do plano para 2021, já houve um salto em declarações ali para 3.670 declarações, né, representando um aumento de mais de 50% ali do número de usuários cadastrados. Em relação ao déficit hídrico, né, o déficit hídrico ele aumentou
de 54 otos bacias para 132 otos. Foi um aumento bem significativo em relação ao déficit hídrico. Como que a gente trabalha os dados no SADPlan, né, em relação à apresentação dos dados? A gente tem os índices, né, de atendimentos, a gente trabalha com faixas de índices, como eu falei ali, a gente tem 54 otos deficitárias. Como é que a gente avalia isso, né? A parte em verde, no mapa aqui da esquerda, por exemplo, ele está apresentando que 100% do que eu tenho de captações solicitadas estão sendo atendidas. Então, a região de cabeceira ali dos rios, boa parte está atendendo em 100% das captações que são solicitadas, né? Quando eu vou caminhando ali de 50% a 90%, né? Que é o amarelinho. Eu tenho que de 50% a 90% do que está sendo solicitado não está sendo atendido. Quando eu tenho no vermelho, ali iniciar, no primeiro vermelho, ele está mostrando que de 1% a 50% está sendo atendido, ou seja, eu não atendo até 50% do que está sendo solicitado. E em preto, eu não tenho água para atender de 0% a 1% do que está sendo solicitado. Então, boa parte do que eu estou solicitando, que eu estou requerendo, que eu pretendo usar, não tem água para atender. Então, esse mapa aqui que aparece da direita é o mapa que foi elaborado para o índice de atendimento às captações no plano do Rio Araranguá para Q90, o IACT. O da esquerda é o atualizado com as demandas de hoje. Bem aqui nessa região do meio, aqui do mapa que hoje aparece em preto, é a região do Rio Itoupava. O Itoupava, ele com a atualização das demandas, boa parte dele já apareceu como crítica, onde eu não tenho água para atender as demandas que estão sendo colocadas. O que a gente tem que fazer? Tomar decisões em relação ao planejamento, né? Se eu preciso de obras de infraestrutura, se eu tenho que estabelecer novas regras, né, para a definição de limites outorgáveis. E a ideia principal do trabalho é essa, é ver aonde que eu tenho os déficits hídricos e aonde eu tenho potencial de reservação de água. Qual é o produto que a gente pretende apresentar aí no final do trabalho, né? Um relatório síntese com a proposição de alternativas de reservação de água, né? Com pontos onde sejam viáveis a reservação de água, que reduzam o déficit hídrico. No desenho aparece o desenho de uma barragem, mas pode ser uma açude, uma reservação na calha ou fora de calha de rio, que eu mantenha essa água por mais tempo na bacia, para os períodos onde eu tenho maior demanda, né? Só demanda de arroz? Não, para os outros usos também, né? Conclusão, o que a gente já viu de conclusão até agora, né? Preliminarmente, já se pôde observar que é importante a atualização do balanço hídrico, né, incluindo as demandas provenientes dos usuários já cadastrados, inclusive ali após a elaboração do plano de bacia, que foi feito em 2014. Pode-se observar que houve um aumento também das demandas captadas, na razão ali de 35% em relação às demandas anteriores, né, na época do plano de bacia, e que o número de usuários mais que dobrou ali em relação ao que eu tinha na época do plano para as demandas projetadas. Sendo que o déficit hídrico, em termos de índice de atendimento, mais que dobrou, ele passou de 54 para 132 otobacias, né? Eu tenho 132 bacias onde já não há
um atendimento em sua totalidade das demandas informadas no cadastro para os meses de setembro, né. Então eu já não consigo atender, de 415 OTOs, 132 eu já não consigo atender essa totalidade, né. Com base nisso, a gente consegue também observar que faz-se necessária a tomada de decisão para o planejamento, né, e a reservação dos recursos hídricos na bacia, buscando atender os usos múltiplos e redução do déficit hídrico, como já vem, sendo apontado, ele vem se agravando aí ao longo do tempo na bacia. Então, se não for tomada alguma medida de redução de consumo ou de aumento de reservação de água, a tendência é que esse déficit venha aumentando cada vez mais na bacia do rio Araranguá. Cronograma, né, o cronograma das atividades agora entre 2022 e 2023. Eu entrei no Profiágua turma de 2022, então a parte das disciplinas praticamente eu já concluí, eu tenho uma disciplina para finalizar. Estou finalizando a parte da revisão bibliográfica, já fiz a qualificação, agora tenho as simulações aí para rodar e fazer essa atualização, principalmente para QMLT, para ver o potencial de reservação de água na bacia. Elaboração de artigos também, eu já fiz 2 artigos para a BRH, agora relacionado a questão de reservação e potencial de reservação de água na bacia do Araranguá. Apresentação em eventos, como vem aqui o próprio do seminário da Ana, né? Entrega final e a defesa, eu pretendo fazer ali por setembro, outubro deste ano, né? Agradecimentos, né, a CAPES, a Ana, ao IPH, a própria Secretaria de Meio Ambiente, da qual eu faço parte, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde. E era isso. Obrigada. Fico à disposição para alguma dúvida, questionamento, sugestões. Ok, Gisele. Obrigado. Professor Salomão, posso? Pode começar, professor. Posso começar? Isso a gente alterna. Então, Gisele, parabéns aí também pela apresentação, tá certo? O trabalho está, né, assim, adiantado, como você mencionou, você já passou pela qualificação, não é isso? Eu fiquei aqui com algumas questões, né, assim, do ponto de vista de dúvidas, ou até mesmo de sugestões. Assim, quando você fala de alternativas, então, pelo que eu entendi, você está vai explorar apenas os reservatórios. A ideia é tanto a questão de reservatórios quanto de locais, como ali já é uma região que tem a irrigação de arroz muito forte, eles têm as quadras de arroz, né, que eles usam para inundar para a cultura. Então, a ideia é até ver se há áreas dessas que a gente consiga aproveitar em momentos onde não é tempo de safra, né? Hoje, eu sei que tem alguns produtores que já fazem isso, né? Que já usam as áreas para reservação, mas não com dados de locais que seriam locais mais indicados tecnicamente, né? Sim. Então, a ideia é até trabalhar esses locais com subsídio técnico. E ver também outros tipos de reservatório que a gente poderia ter fora de leito de rio também, né? Sim, então, mas de qualquer forma, está abordando principalmente a reservação, né? Assim, nesses diferentes formatos, né? Isso. E aí, uma outra dúvida, assim, pode até, às vezes, fugir um pouco dos objetivos, mas acho que o seu trabalho tem toda a relação com isso, que é o seguinte, você falou do balanço hídrico para 2039, né? E aí, como que você trabalhou os dados de precipitação? Hoje, o sistema ele já traz as vazões, né? Existe um estudo de regionalização feito para o Estado, e esse estudo é que embasou o cálculo das vazões. A gente não trabalha com vazão calculada real,
né? Ele Não, vem tá, dos então assim, não, você não utilizou dados de precipitação, Não, não, tá? não A foi feita pergunta, a atualização. tá, a pergunta é mais assim, no sentido de que se você estava considerando alguma coisa relacionada às mudanças climáticas, alteração no regime de precipitação, que pode ter efeito direto, né, assim, na disponibilidade hídrica no contexto, né, que você está trabalhando, né? Assim, tomara que não, mas o cenário pode ficar até pior, né? Considerando alguma coisa, assim, em relação à variação da precipitação. Enfim, e aí é uma questão para você avaliar, imagino que está fora ali do escopo, mas até como sugestões para trabalhos futuros, enfim, eu acho que tem tudo a ver. Eu gostei que você aborda, porque quando a gente fala de balanço hídrico, né, então a gente tem que, peraí, tem água, né, esse é o primeiro ponto, mas também o consumo, né, então aí no final, ao longo da sua apresentação, você falou mais da disponibilidade de água em si, mas no final você falou do consumo, né, de avaliar padrões de consumo e coisas desse tipo, né, enfim, isso faz parte, né, dessa avaliação como um todo. E aí depois, quando você fala das declarações, se eu não estou enganado, o aumento é de 100%, só verificar lá no slide aí para trás, de 1.800 para 3.600, o aumento não é de 50%, né, enfim, aí só uma questão mesmo de forma aí, para depois você verificar, tá certo? Então, da minha parte, é isso, professor Salomão. Ok, obrigado, professor. Parabéns, Gisele, pelo trabalho. Gostei muito. Bem interessante. Dentro dessa alternativa que você coloca só a reservação, que acha de trabalhar um pouco, né, com os risicultores na questão de eles fazerem um melhor uso dessa água? Sim, até em relação à redução de consumo, quando se começou a trabalhar com a bacia do Araranguá para a elaboração do plano de bacia ali em 2014, o consumo para irrigação na época era na faixa de 8.000 metros cúbicos safra. Essa safra aí é de 6 meses, não? Então, 8.000 metros cúbicos safra por hectare. Esse consumo. Já vi vários trabalhos ali na região que a EPAGRE coordena, que já está na faixa de 5.000 metros cúbicos safra por hectare. Então, com a falta de água na região para atendimento, já vem essa demanda da redução até do próprio consumo, né? Em relação ao trabalho com o próprio usuário, a gente tem feito muito isso na própria outorga, né? Quando a gente vai outorgar os usuários, a gente não consegue outorgar em sua totalidade. Então, em muitos casos, ou a outorga sai reduzida, num volume bem menor, ou com condicionantes até para um melhor uso da água, né? Então, a ideia é conseguir casar as informações, tanto de redução, quanto de potencial de reservação de água na bacia. Não sei se foi isso que eu respondi, que foi a pergunta. Aqui houve um cortezinho, mas deixa eu te dizer, ver se eu entendi. Quer dizer que quando os usuários já pedem a outorga, né, então vocês já fazem, digamos, aí um ajuste. Então, por exemplo, se eu chego para irrigar 10 hectares de arroz, né, qual é o número, digamos, o número mágico que vocês fornecem por hectare? O máximo. Vai muito da disponibilidade. A gente gera o balanço hídrico. Naquelas bacias ali que está crítica. Uhum. É bem raro na bacia do Araranguá eu ter 100% de atendimento ao que é pedido. Então, o número mágico acaba sendo o que tem disponível no trecho onde o usuário está, né? Então, é muito raro. Não tem, assim, por exemplo, um parâmetro, não, porque você falou de 8.000, reduziu para 5, né? Não tem, assim, um número, digamos, arroz a gente só vai promover a outorga até
5. Não, eu não consigo trabalhar com número fixo porque o balanço hídrico ele não é fixo, né? Então ele varia muito mês a mês ali na bacia. Sei. E também trecho a trecho. Aonde eu tenho trechos que são os trechos mais a montante da bacia, ainda tinha ali um atendimento em verdinho, que atendia até 100% do que estava pedido. Quando eu vou indo mais para o meio da bacia, ela é uma bacia bem plana, quando eu vou indo bem para o meio da bacia, eu já não tenho mais atendimento. Mas eu costumo dizer que é mais ou menos assim, a gente tentar chegar a um bom número, né? Nem atender, digamos, porque quando a gente pega e fica sempre trabalhando na disponibilidade de água no trecho, né, a gente, digamos assim, promove, né, o mau uso, né? Porque chega uma pessoa que diz, ó, eu quero irrigar 10 hectares. Então, essas 10 hectares aí, eu uso 8.000 por hectare. Se a gente sabe que 5.000 é um número bom, né? Inclusive, eu assisti até um trabalho, né, aí do pessoal, na verdade foi do Rio Grande do Sul, né, que eles conseguiram baixar bastante o consumo de água, né, melhorando, né, a sistematização das áreas. Então, o consumo de água, né, reduziu bastante a partir do momento que eles começaram, né, a praticar isso lá numa região que estava tendo muito conflito. Então, esse número bom que eu digo assim, ele servia mais como um balizador, né? Então, se tem disponibilidade, libera. Se não tem, enfim, aí a gente, só posso te dar o máximo que a cultura consome, que no caso seria 5, etc. Uma coisa assim. Porque eu acho que na irrigação a gente já deve até partir para isso, viu, Gisela? A gente já tem bastante, digamos, bons números, né? E já tem todo um caminho percorrido, mostrando quais são os consumos, né, das principais culturas cultivadas. Então, às vezes não faz muito sentido, né, um produtor chegar e pedir, às vezes, uma vez e meia, 2 vezes, né, aquela quantidade de água, né, lá dentro da propriedade. Então, a gente sabe que a irrigação, né, existe um espaço muito grande para fazer uma boa gestão, né? E sempre que a gente começa a definir esses números, aí a gente vai começar a amarrar, né? E, consequentemente, vai melhorando a eficiência, etc. Aqui no estado, a questão do arroz inundado, 1 hectare de arroz ele já é considerado significativo. Então, imagina, a gente tem associações de irrigantes que são 200 hectares nessa região ali no sul do estado, né? Então, a demanda pelo uso da água é muito grande. Não teria como a gente chegar num número de disponibilidade para atender toda essa demanda. Então, hoje o que a gente faz é outorga fracionada, de acordo com o que tem de disponibilidade, e se exceder a disponibilidade no rio, ele tem uma autorização para captar o excedente, né? Mas ali com certeza precisa de medidas de planejamento, né? Medidas que tenham um uso mais racional da água e também de reservação. Porque Santa Catarina tem momentos em que chove muito e momentos que chove muito pouco. E o momento que chove muito, a gente não consegue reservar água. Então, eu vejo que a gente tem essa perda do potencial de reservação aqui em Santa Catarina. Uhum. Ok. Muito bom. Parabéns. Estou satisfeito, professor Eduardo. Obrigada. Ok, professor Salomão, obrigado. Obrigado, Gisele. Aline, nós concluímos. Sim, eu vou parar a gravação, então. Ok.
Certinho? Agora sim.